Bom dia! Sim, hoje é Natal. Hoje é o dia de Natal. Tô gravando nesse dia. E um assunto estranho. Vocês já viram no título, né? Um assunto estranho para um dia de Natal. Por que será? Sim, os nossos vídeos aqui do sítio são assim, o basicão mesmo aqui do sítio é muito trabalho, manutenção do sítio, plantações, colheita, bastante receita, né? E pouca prosa, né? A gente não conversa muito, assim, papos mais cabeça, papos cabeça, né? E assim, sobre a minha pessoa, sobre o meu jeito de ser, eu quase não falo, né? E eu sempre digo, você faz parte da nossa família, do nosso sítio, nossa vida, né? Mas então, por que não me mostrar um pouquinho mais, né? E uma das questões que, para mim, e eu tenho quase certeza que para todas as pessoas, tem uma questão que fica muito estranho, assim, incompreendível, complicada de lidar. E é um assunto que todas as pessoas, em algum momento, alguma situação da sua vida, ou em vários momentos, em várias situações, já passaram por isso, ou estão atualmente passando por isso, que seria perdoar, como perdoar alguém, o que é perdoar alguém. E é uma questão complexa, muito complexa, porque decepções, desabores, humilhações, muitas coisas acontecem ao longo da nossa vida que a gente às vezes não consegue lidar com isso, né, da forma correta. Às vezes a gente fica doente, às vezes a gente sofre muito e acaba ficando doente, ou então você, como é que eu vou dizer, você fica com uma carga, parece que você está com uma carga nas costas que você não sabe como se livrar dela, como tirar ela dali, sabe, para continuar seguindo a sua vida por conta justamente do que eu falei, de uma decepção, de um desabor, de uma humilhação, de uma rasteira que você levou, né? E aí você fica, às vezes, convivendo com isso durante muitos anos, sem saber como lidar com isso, né? E isso aconteceu comigo já aconteceu comigo muitas vezes ao longo de muitos anos. E eu hoje gostaria de conversar com vocês sobre isso, sabe, um pouquinho. Quando a gente leva uma dessas, não vou nem dizer rasteira, um susto desses, eu vou falar um susto como esse, porque ninguém nunca espera, principalmente quando a pessoa quer ser correta, tenta ser correta, e com todos, ninguém é perfeito, eu tô falando de correto. A gente não espera uma coisa assim acontecer, né? Mas acontece. Sempre aconteceu e sempre vai acontecer. Sempre você vai estar ali perto de alguém que de repente de uma hora para outra vai te decepcionar. A palavra, então eu vou usar umas palavras bem mais leves. Decepcionar, né? De todas as formas acontece isso. Como lidar com isso, né? Particularmente eu aprendi assim. O silêncio fala por si só. Eu não sou uma pessoa de ficar gritando, buscando, como é que eu vou dizer, explicações, buscando porquê disso, porquê daquilo, ou então ir atrás de, alguém te fez uma injúria, te caluniou, te acusou de coisas que você não fez. Eu cheguei a um ponto de pensar e agir, e venho fazendo isso há muitos anos já, a fazer assim, silêncio. Eu me afasto, eu fico em silêncio, porque eu penso assim, tudo no tempo de Deus. Porque se a pessoa que nos acusou, no caso, de alguma coisa, eu tô no caso assim, mais de superficial, né, assim, que nos acusou de alguma coisa, não foi capaz de entender que você não fez isso, então essa pessoa não te conhecia profundamente, não tinha
confiança em você, não tinha respeito por você e não merece estar recebendo, não merece que a pessoa, que você esteja indo lá, se desgastando mais ainda, dando explicações disso ou daquilo. Claro que se for num trabalho, num local de trabalho diferente, você precisa, porque daí é diferente, são situações diferentes, né? Na nossa vida cotidiana isso acontece muito, né? E eu acho que não é necessário, eu cheguei ao ponto de perceber, não é nem o que eu percebi no meu dia a dia e botei isso em prática, de que não é saudável, não é necessário. Se você tem consciência de que nada de errado você fez, não vale a pena. Não vale a pena você sair atrás das pessoas que acreditaram em coisas erradas, coisas que não eram corretas, que se espalham muito rápido e tudo mais. Não vale a pena, porque você não conserta uma coisa que foi jogada no ar. Não conserta. Não existe isso. Você vai peregrinar para um lado, para o outro, você não consegue reverter uma coisa porque é um rastilho de pólvora quando são feitas assim pro mal. Eu tô falando do mal, porque o bem, quando a pessoa faz o bem, fica restrito num cantinho ali, paradinho, quietinho. Não vai adiante. Então, quando a gente faz o bem, Deus já nos orientou bem. Não faz alguma coisa boa, já nem espalha muito, porque não tem porquê, né? Agora, quando acontece isso, o mal ele é medonho, sabe? Então, fique em silêncio. Sofra sozinho, então, por um tempo, que a gente sofre, né? Sofra sozinho por um tempo e deixa que as coisas aconteçam. Porque o mal, ele precisa disso, o mal, as pessoas do mal, elas precisam disso, elas precisam estar ali fuxicando, falando, remexendo, cutucando, sabe? Espalhando o terror, sabe? Quanto mais melhor, quanto mais melhor para eles, não para você. Aí você caminha, você olha, algumas pessoas te olham meio torto, assim, você já sabe por quê. Aquilo já andou. Não tem controle. Deixa. Daqui a pouco vão esquecer, tudo vai passar. Eu não vou ir de pessoa em pessoa, de casa em casa, de lugar em lugar, dizendo, cara, por que vocês estão acreditando nesse tipo de coisa? Vocês não me conhecem? Por que eu vou estar falando isso? Por quê? Porque quando a pessoa não quer escutar, ela não vai escutar ninguém. Ela acredita naquilo e parece que ela precisa, que é isso que move. Quando a pessoa é do mal, é isso que move, sabe? Acreditar nas coisas ruins, não são capazes de dizer, mas será? Eu acho que não é bem assim. Quem sabe vamos parar com essa situação, com esses assuntos. Isso não é bem assim, não. O que se escuta quando é do mal, quando vem alguma coisa assim nos ouvidos, quando é do mal, é assim, é mesmo? Meu Deus, eu não sabia. Daí chega o próximo no lado, tu sabia que aconteceu isso? E daí aumenta mais e mais, e mais e mais, e mais e mais. Agora, quando a pessoa faz uma coisa boa e alguém pensa, eu vou contar para tal, então. Tu sabia que tal, a pessoa fez isso, como é bom isso? É? Então tá. Para por aí. Por isso que eu digo que não vale a pena. Isso eu tô falando daquilo que acontece no cotidiano, no dia a dia, em todas as famílias, em todos os lugares. Mas tem coisas mais graves que acontecem também. E nessas situações, em todas, fique em silêncio. Fique em silêncio, fica no seu cantinho. Eu costumo sempre perguntar, me diz aí, isso acontece com você? Não vou nem perguntar. Porque eu tenho certeza que acontece com todo mundo, esses tipos de situações. Mas Ivone, tu tá trazendo esse assunto hoje porque isso aconteceu contigo? Claro, é como eu falei, acontece com todo mundo, em todas as situações da vida, a qualquer momento da vida inesperado, que a gente nunca espera esse tipo de coisa, mas acontece. Mas a conversa, sabe por que eu trouxe esse assunto hoje? Porque sempre nessa época, todas as pessoas de todas as índoles, elas falam o mesmo verbo, mesma coisa, as mesmas frases.
Perdoar, final de ano, época de perdoar. Como se durante o ano não se fosse época de perdoar. Só no final do ano. Por que será? Não consigo entender. Fico em silêncio. Porque para mim não me cabe. Não é incompreendível isso. Porque não tem lógica, né? Isso para mim são bordões, são frases que vieram e ficaram, que é muito mais fácil escrever num cartão, mandar agora as mensagens pelos celulares, né? Amor, paz, perdão. São as palavras que vêm e que vão. Mas para colocar em prática a gente não vê isso. Não se vê isso. É muito difícil. Só que assim, a palavra perdão, perdoar, limpar o nosso coração. Quando a gente é atingido por um rojão assim, desse tipo, de algum tipo desses aí, assim, que eu estava falando antes, são várias, toda hora tem situações assim que nos deixam no chão. A gente fica com o coração sofrido, ardido, doendo. Parece que tem uma pilha de tijolo nas costas. Porque quando a gente sente isso nas costas, a gente está sentindo que meu Deus, você está se questionando nesse período, você está se questionando, será que eu fiz alguma coisa de errado mesmo? Será que o que eu fiz foi tão grave mesmo? Será que eu fiz alguma coisa grave? E se você fez, não é tão difícil assim de corrigir. É só chegar até a pessoa que... Isso pode acontecer da gente também, falar alguma coisa às vezes, ou tomar uma atitude sem querer, e que ofende ou que machuca alguém, né? Então não é tão difícil ir até a pessoa e pedir perdão. Me desculpa, foi sem querer, não pensei que ia te magoar, desculpa se eu te ofendi, perdão se eu tô te fazendo sofrer. Fácil, né? Não é difícil falar essas palavras. São palavras pequenas, curtas, mas não são apenas palavras, tem que ter atitude, né? Isso tem que estar no dia a dia, são nas atitudes também que a gente perdoa ou quer ser perdoado ou pode perdoar. Se é uma coisa que você é reincidente, você vê que a pessoa faz isso mais vezes, não só contigo, não importa quem que seja. Se não foi você que fez nada para ninguém, você está livre disso, você está com a consciência bem tranquila, eu não fiz nada. Eu aprendi assim, eu me afasto. Eu fico em silêncio, eu sofro por um tempo, mas eu me afasto. E por que tem tanto verde aqui? Por que eu estou no meio do verde? Porque justamente isso aqui é um remédio. Isso é o antídoto. Isso é a cura. As flores, o verde. Agora não tem animais aqui comigo porque estão tudo meio dormindo, porque está de manhã cedo. Eu me afastei de muita gente. Pessoas da minha família. Eu tenho uma família bem grande. Eu me afastei de pessoas da minha família. De alguns irmãos que não sei por que foram para um descaminho, sabe? Eu digo um descaminho quando a pessoa começa a ser uma pessoa que agride os outros, começa a ser uma pessoa que não tem prudência, que não tem... que é inconsequente, que não tem prudência, que não tem a compreensão, que não pensa antes de falar, que acha que tem o direito de cuspir tudo aquilo que está naquele momento por consequência de problemas de sua vida, de uma vida inteira, da vida que escolheu. Achar alguém e jogar tudo em cima, cuspir, como se a outra pessoa fosse um saco de lixo, um tambor de lixo, sabe? Eu comecei a perceber que eu não preciso disso. E eu me afastei sim de pessoas da minha família. Muitas. Como se a gente nunca tivesse tido problema, como se nós, a pessoa, uma vez porque eu não sou de me abrir dos meus problemas para ninguém, eu sou de resolver meus problemas. Eu não sou de ficar reclamando e jogando por cima dos outros os meus problemas. Os meus problemas são meus. Eu sempre fui assim, desde menina, desde criança.
E eu gosto eu sou muito reclusa, eu sou muito fechada. Eu sou diferente de todos da minha família. Eu sou igual ao meu pai. Não que eu sofro calada, não, eu sou por opção mais fechada. Eu tenho esse canal, eu falo bastante com vocês, mas no meu dia a dia eu sou fechada. Eu me fecho em copas e eu resolvo assim os meus problemas, aquilo que vem para mim. Eu prefiro sofrer também, eu sofro muito, já sofri demais. Mas eu sempre pensei assim que eu posso meditar, eu posso mentalizar aquilo que aconteceu e tentar entender, tentar resolver, mas só que assim, o tentar entender uma outra pessoa, a pessoa que foi ruim com você, que foi má com você, é uma coisa. Agora, estar perto dessa pessoa, só porque ela teve uma proximidade, ou ela tem uma proximidade com a sua, ou algum parentesco, esse é o ponto que eu queria dizer para vocês, que não é por aí. Perdoar é limpar o seu coração de um sentimento que vem bater em você, que vem querer fazer morada dentro do teu coração, aqui dentro, ó, no teu peito, contra aquela pessoa que te fez mal. Quando você recebe uma punhalada, a vontade que a gente tem de ter um sentimento ruim, muitas vezes, assim, você começa assim, meu Deus, mas por que? Meu Deus, mas eu não fiz isso. Aí tu começa a dar dor de cabeça, dor no peito, dor, né, tudo. Teu corpo dói e começa a bater na porta aquele sentimento. Mas que raiva, mas que coisa, sabe? E aí aquilo vai querendo ficar. E perdoar é a gente se livrar disso. É limpar. No momento que você consegue se limpar, se sente leve aqui dentro, teu coração tá acalentado, tá calminho, tá leve. Os sentimentos não vêm mais, os pensamentos não vêm mais. As primeiras vezes é demorado. Depois já você consegue rapidinho fazer isso. Isto é perdoar. É sinal que você perdoou aquela pessoa, sabe? Quando você consegue pensar naquela pessoa, pensar assim, ela deve estar bem, que ela esteja bem, ou então, que bom que aconteceu. Quando você recebe uma notícia sobre aquela pessoa, você consegue pensar assim, que bom que aconteceu isso com ela, como uma coisa boa, né? Quando acontece uma coisa boa, a gente consegue pensar, que bom que aconteceu isso para ela. Isso quer dizer que você conseguiu perdoar de todas as formas uma pessoa que te fez mal. Mas isso não te faz querer, dever. Isso não te faz dever estar perto. Porque uma vez que uma pessoa fez o mal, ela repete. Ela vai fazer de novo. Ela é reincidente, não adianta. É difícil, é muito, muito difícil a pessoa fazer o mal uma vez só. Eu prefiro viver com as minhas plantas, com os meus animais, com a minha família também. Mas com aqueles que não me fazem mal. Eu prefiro viver reclusa, dentro do meu cantinho verde, e deixa que os outros falem, deixe que os outros pensem, deixe que os outros agridem, não me interessa. Se ninguém quer compreender o meu jeito de viver, de ser, eu não preciso que ninguém compreenda. Eu preciso me compreender, me respeitar, me dar o direito de estar com quem eu quiser, nem que seja apenas com a minha pessoa, a hora que eu quiser. E eu passei a entender isso, perceber isso faz uns 10 anos, mais ou menos. Mas eu já comecei a tomar essas atitudes há muitos anos atrás, há mais de 20 anos. Eu me afasto e eu não quero saber, porque problemas, a gente não precisa buscar eles, né? Quando você sabe que você vai ter problemas, por que você vai estar ali buscando eles? Cada vez mais e cada vez mais. A gente quer estar longe dos problemas, né? Se afastar dos problemas. E é isso que eu faço. Então, hoje, a palavra perdão, que nessa época do ano todo mundo cuspe para fora da boca, e até eu muitas vezes também, porque eu também desejo
perdão, mas eu não falo muito a palavra perdão, não. Eu gostaria que as pessoas soubessem perdoar, mas eu não fico mandando nas mensagens a palavra perdão. Eu não mando ela. Que as pessoas tenham um feliz dia, harmonia em família e tudo mais. Eu desejo muitas coisas, mas para sempre, o ano todo, a vida toda. Agora a palavra perdão é muito difícil, porque ela não pode ser... Eu acho que é uma palavra, a palavra perdão é uma palavra abençoada. É uma palavra que Deus colocou essa palavra pra gente, assim, para ela ser muito bem usada, não é usar a palavra perdão, ela tem que ser muito bem colocada no seu lugar, na hora certa e do jeito certo. Não é bem assim. Não adianta você dizer, eu perdoei a pessoa, o fulano, mas continua pensando mal dela, falando mal entre os seus pessoas que estão convivendo com você. Não adianta, a palavra perdão não pode, isso é blasfêmia, isso não pode, chega a ser um pecado, sabe? A palavra perdão para mim é uma palavra muito, muito abençoada, muito mágica, muito necessária, mas não para o próximo. Não para aquela pessoa que te fez o mal. Tu não precisa chegar, gritar para o mundo que tu perdoou tal pessoa. Não, deixa os outros pensar o que eles quiserem. Você se afasta, eu me afasto e eu me limpo. Eu perdoo. Eu fico quente o meu coração, tudo muito certinho. Mas eu não tenho que ficar falando para todo mundo que eu perdoei. Eu não tenho que conviver com aquela pessoa mais. Eu não me sinto mais na obrigação ou... eu preciso estar perto daquela pessoa. Não, pode ser irmão, pode ser tio, pode ser tia, pode ser vizinho, seja quem for. Não me interessa. O que mais é importante na minha vida, para mim, é a minha paz. É o meu dia a dia. É a minha pessoa. Porque se eu não estou bem com a minha pessoa, eu não consigo fazer nada por ninguém também. Nem por mim mesma, né? Essa época do ano eu acho uma época assim muito legal, porque as pessoas se encontram, matam suas saudades, sabe? Tanto no Natal como no Ano Novo. É porque as palavras, o Natal, no caso, o Ano Novo, a virada de ano, é usada, na verdade, para que as pessoas nas suas férias, que coincidem com as suas férias, com as férias dos filhos, façam viagens. Aqui no Rio Grande do Sul coincide com o verão, que a gente fica tão recluso no inverno, a gente sai pouco no inverno, visita pouco no inverno seus parentes e tudo. No verão, coincide justamente o auge do verão com o Natal e Ano Novo. Então as pessoas saem muito e vão para a praia, descansar, férias em suas empresas. Então, consequentemente, acaba virando uma baita de uma festa, né? Encontros, enfim, confraternizações, e o Ano Novo são datas. Então as pessoas acabam usando essas datas como uma referência, né? Mas daí acabam usando essas datas como um alicerce, né? Uma coisa assim para desejar para as outras pessoas de tudo aquilo que no dia a dia não se coloca em prática. Eu desejo que você faça isso, mas eu não preciso fazer. Eu espero que todo mundo faça isso, mas eu não preciso. Eu posso continuar do jeito que eu tô. Então, eu acho que é uma mediocridade, hipocrisia, tudo fica mais aflorado nessa época do ano também. Me desculpem eu estar falando assim, mas é uma época do ano, um tempo do ano que a gente fica mais sensível por muitas situações, né? A gente fica mais sensível, mas eu fico muito triste também. Eu fico feliz, eu gosto de enfeitar o sítio para Natal, uma coisa que vem de raiz, de criança, que a mãe já fazia aquele pinheirinho, a gente tinha aquela essência, né, lá na roça, de fazer as bolachinhas pintadas. Mas eu fico sensível também, porque as coisas chegaram numa proporção tão grande, assim, que parece que nessa época do ano as pessoas começam a apontar
os deveres, cada um aponta um dever para o outro, né? Que esses desejos, assim, a impressão que dá que são deveres, que a pessoa precisa colocar aquilo em prática na sua vida e ela acaba apontando o dedo para outra pessoa, que a outra pessoa faça. Porque para mim pode ser muito difícil fazer isso, então deixa que a outra pessoa faça. Harmonia em família, perdoar, paz. Eu posso continuar em guerra, deixa eu continuar em guerra com todo mundo, falando mal de todo mundo, brigando com todo mundo, xingando todo mundo, fazendo mal para todo mundo, mas eu vou desejar que o outro faça já, então por isso, por mim, que daí tá bom demais. A impressão que eu tenho que um pouco tá ficando assim, desse jeito, sabe? Não é generalizar, não é com todo mundo não. Mas tem muita gente que nessa época faz assim, sabe? Isso já vem se estendendo há muito tempo. E isso que me tira um pouquinho do prumo, sabe? Que me deixa um pouquinho infeliz nessa época do ano. Parece que usam essas datas como um pilar para que elas continuem cada vez piores. E que o próximo, que a pessoa que faça um pouco de bem por eles lá, para que eles, a pessoa lá vai fazer, eu desejei, ela vai fazer o bem, então para mim tá bom, deixa eu continuar como eu tô, porque é muito difícil mudar, bem por aí mesmo. Eu perdoo, mas aos olhos das outras pessoas dá a impressão que eu não perdoei ninguém. Porque o entendimento da palavra perdão aos meus olhos, ao meu ver, é um, e ao ver das outras pessoas é diferente. Ao ver das outras pessoas, aos olhos das outras pessoas que estão no meu convívio, eu estou falando, estão no meu convívio, estou falando da minha pessoa, do meu dia a dia, da minha vida. Ao entender das outras pessoas, perdoar é viver num amontoado de pessoas gritando e fazendo festa, e daí e se ajuntando todo dia, toda hora, todo momento que pode. E na verdade, quando viram as costas, misericórdia. Um triturando o outro. Só falta mastigar e engolir, comendo o fígado do outro, o rim e tudo mais. Vai num cantinho, sai no ladinho da porta lá do estabelecimento onde estão todos reunidos, se encostam lá e começam. Né? Ela não vive com a gente, ela não quer se misturar, não isso, não aquilo. Mas na verdade, a pessoa que não vai, que não quer isso tudo, muitas vezes pode ser uma pessoa que está apenas sofrendo bastante, tentando se proteger, tentando se manter saudável, porque se é doente, essa situação é doente. Se juntar num aglomerado de pessoas, um monte de amigos para dar risada e fazer brincadeira, é saudável, é necessário, é preciso. Tem pessoas que precisam disso, eu compreendo mesmo. Mas o que as pessoas precisam compreender também, que existem pessoas como eu que não gostam disso, que não querem, que não precisam. Eu não gosto de eu estar presente assim, em lugares assim. É só lá de vez em quando. Não é que eu não gosto que as pessoas se reúnem. Não, não é isso. Cada um faz o que quiser de sua vida. Eu não gosto. A minha pessoa optou por ser um pouco mais reclusa. E eu também não vou ficar dizendo, eu espero que você me compreenda. Não tenho que esperar nada de ninguém, eu tenho que esperar de mim mesma apenas. Também não quero que ninguém me respeite porque eu sou assim, porque eu assado. Não me interessa. Eu resolvi ser assim, eu sou assim, eu sempre fui assim. Eu sempre fui uma pessoa, desde criança, gostei de estar sentada debaixo de uma árvore. Eu sempre gostei de tomar banho num arroio, num córrego, sozinha. De brincar no lodo, botar meus pés no lodo lá na água fria, sozinha, sem amontoado de gente, sabe? Sentar debaixo de uma árvore, comer uma fruta, desde criança. Eu sempre gostei de fazer isso sozinha. Sentar num balanço, me balançar, sozinha. Não preciso de plateia, eu não preciso de um monte de gente ao meu redor.
sabe? Mas não que eu não goste, eu gosto também, eu gosto de estar numa boa festa, eu gosto de estar no convívio das pessoas também, mas não toda hora, não todo dia, não todo fim de semana, eu não preciso disso. Eu amo a minha companhia, eu amo a companhia dos que estão por perto, aqueles que eu escolhi, e também eu amo estar com os meus verdinhos. Desde criança eu sou assim, a minha essência é assim. Então, se eu sou um pouquinho diferente, eu não tenho que ser compreendida por ninguém. Não tenho que ser compreendida por ninguém. Eu me compreendi, eu me aceito assim, e tá bom assim. Esta é a diferença. Então, até porque, se alguém me pergunta às vezes nos comentários, por que a minha família não aparece aqui no sítio, por que eu não boto mais tal pessoa junto, ou não sei o que. Exatamente por isso. Por esses motivos que eu falei antes. Eu tô gravando aqui bem pertinho da estrada e vai passar um carro. Ó, não vou nem desligar. Quer ver? Tá de manhã cedo, o povo tá começando a se movimentar. Vamos passar. É um Fuca azul. Quem é que vai dar um tapinha em quem tá no lado aí? Fuca azul. Uma brincadeira aqui do Rio Grande do Sul. Então é isso, gente. A palavra perdão. Sim, eu sei perdoar. Sim, eu sou capaz de perdoar. Porque se eu não soubesse perdoar, eu não conseguiria colocar um sorriso no rosto. E eu consigo sorrir a hora que eu quiser, no lugar que eu quiser, com a leveza que eu quiser. Não preciso ser hipócrita. Quando a pessoa consegue sorrir, é sinal que ela conseguiu perdoar. É que ela consegue perdoar e lidar com as situações mais adversas que aparecem na sua vida. E perdoar não é difícil, é fácil. É muito fácil perdoar. O difícil é conviver com quem te fez mal e necessitou do seu perdão. Então, se é difícil conviver, não é necessário conviver. Grave bem isso. Não é necessário conviver, mesmo que vocês tenham o mesmo sangue correndo nas veias. Sangue é apenas sangue. Essa palavra eu nem podia estar falando aí no canal, né? Mas tudo bem. Isso apenas às vezes a gente nasce da mesma mãe, da mesma pessoa. Mas existe um ditado que diz que uma mãe cria o filho para o mundo, né? Uma mãe cria o filho, na verdade, para a vida. Não é para o mundo, é para a vida. Para que ela tenha vida plena em abundância, né? Uma vez que uma mãe tem vários filhos, como a minha mãe teve vários filhos, cada um sai diferente. Passou de 10 filhos, cada um como os dedos das mãos, um diferente do outro. E cada um segue a sua vida. Não somos obrigados, só porque nascemos da mesma mãe, de estarmos todos amontoados dentro das suas casas, um na casa do outro, amontoado com seus filhos, com seus netos, com seus bisnetos, com suas noras, seus genros, só porque nascemos da mesma mãe. Não precisamos estar todos amontoados dentro das casas um dos outros, todo dia, toda hora. Tá errado. A gente coloca nossos filhos no mundo para que eles vão viver a vida deles plena, abundante, com tudo, corretos, mas não se amontoando um dentro da casa do outro. Não precisa disso. Cada um vai viver a sua vida, né? E um ajudando o outro quando for necessário. É assim que eu penso. Um ajudando o outro quando for necessário. Um compreender o outro porque cada um é diferente. Somos seres humanos individuais. Não somos um só. Apenas porque nascemos da mesma mãe. Somos diferentes, temos vontades diferentes, temos sonhos diferentes, temos cabeças pensantes diferentes, né? E essa é a realidade. Então, aqui no canal eu não trago a minha família, porque este canal, eu e a minha filha resolvemos abrir esse canal e os outros nas redes vizinhas ali também, nas outras plataformas tem também.
Nós, por nossa opção e suor, porque teve muito estudo antes de fazer isso e ainda continuamos estudando muito, trabalhando muito, muito suor, muita lágrima também, porque o bafafá que dá em família é terrível, sabe? E nós resolvemos fazer isso dentro estão vendo a nossa porteira lá, ó? Dentro do nosso sítio. Nós duas, com a ajuda do André e da Karine, do André e do Calu, meu marido e meu outro filho, dentro das nossas terras, do nosso sítio. Não foi lá fora, sabe? E assim mesmo deu problemas graves, sérios, com quem não compreende, não respeita que esta é a nossa vida, nosso trabalho, nosso suor, sabe? E a gente não é rico, a gente não tá rico, nem nada. A gente apenas tem um trabalho diferente, é inovador, é diferente, é raro, não é em cada esquina que tem, não é como uma farmácia, não é como uma loja, uma farmácia, um supermercado, é um trabalho diferente. Mas pode ser compreendido também, né? Que é o nosso trabalho, meu e dela. A gente não tem obrigação de trazer toda a família aqui para dentro e colocar ela dentro do nosso trabalho, da mesma forma que a gente não vai lá para o trabalho dos outros. Como toda a família trabalha também, eu não tô indo lá no trabalho deles, impondo que eles me coloquem lá no trabalho deles, sabe? Como se fosse um bibelô. Não. Não é assim. Então, já deixando também bem claro para quem nos segue, que se um dia eu trago alguém da minha família, foi porque aconteceu um acaso de que deu naquele momento, sabe? Mas não que eu tenha o dever de estar trazendo todos da minha família para esse trabalho, para gravar junto nos vídeos. Não. Esse trabalho é meu e da minha filha, a Karine. O André e o Calu nos ajudam de vez em quando. Estão presentes de vez em quando, mas eles também têm o trabalho deles, né? É assim. E eu também ajudo meu marido no trabalho deles, mas eu não fico filmando as lojas, não, o lugar onde ele trabalha. Os ambientes de trabalho dele, onde ele vai, eu não fico também me envolvendo e trabalhando e filmando lá dentro. Então é uma questão de respeito, né? É só por isso. Então o vídeo de hoje, no dia de Natal, era esse que eu queria trazer. Eu não desejo que você faça isso, faça aquilo na sua vida. Porque eu desejo que você tenha muita saúde. Saúde a gente precisa para tomar todas as atitudes que a gente quer tomar. Que você tenha bastante discernimento na hora de tomar as suas atitudes ao longo do ano todo, não só neste final de ano eu desejo que você faça, que você seja, não. Eu desejo o ano todo, a vida toda, que você tenha vida plena em abundância, com bons sentimentos, com ótimas atitudes perfeitas. A gente busca a perfeição, mas não consegue, né? Mas que sejam corretos. Quando a gente vai no caminho correto, quando a gente procura um caminho reto para seguir, a gente consegue tudo aquilo que a gente quer, né? A gente consegue, a gente tá indo no caminho da perfeição, sabe? Nunca vamos chegar lá no final do caminho, a perfeição, mas isso que a gente busca, é só isso que a gente precisa buscar, e isso é andar no caminho correto, no caminho reto, atitudes certas, corretas, pensadas, e por isso que a gente precisa ficar bastante em silêncio, por isso que a gente precisa ficar bastante escutando os pássaros, vendo a natureza, analisando. Com isso a gente consegue lapidar os nossos sentimentos e as nossas atitudes. Que para ter uma boa saúde, a gente precisa também disso, né? É lapidando, é cuidando, que a gente consegue também ter uma vida melhor, uma vida mais saudável, mais leve. Só isso que eu desejo para você. Que sem isso você não consegue nada. Se você não tem saúde, se você não tem discernimento, se você não tem atitudes corretas, você não vai ter paz, prosperidade,
um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Isso não adianta, né? Desejar a gente vai ter naquele dia, sim. Se a gente conseguir, a gente consegue ter um dia feliz. Mas não é um dia só que basta na vida da gente. A gente quer o ano todo, né? A gente precisa disso o ano todo. Então eu desejo para você que o ano todo, que a vida toda, você seja feliz, você tenha discernimento, né? Tudo isso que eu falei antes. É isso que eu desejo para você. E perdoe sim. Perdoe sim, é fácil de perdoar. Não é nada difícil de perdoar. O difícil é conviver. E não é necessário. Se você não quer, você não é obrigado a conviver com quem você precisa perdoar. Pense nisso. Um grande abraço a todos e até daqui a pouco, se Deus quiser.